volume 3, essa semana 5 do sexto ano do ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal e que no final do vídeo tem uma playlist aí com todas as semanas do PET 3, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai continuar falando aí da Roma Antiga e a gente vai falar um pouco da cultura da Roma Antiga. A gente vai falar um pouco do latim, das lutas de gladiadores, da arquitetura e também da mitologia, algumas histórias aí da Roma Antiga, beleza? Então, vamos lá. Bom, primeiro falar aí sobre o latim. O latim é uma língua indo-europeia antiga, surgiu na região do Lácio, próxima à cidade de Roma Antiga, na Antiguidade. Tornou-se a língua oficial do Império Romano e na Idade Média foi adotada pela Igreja Católica Romana. Na Idade Média, a grande maioria das regiões usava o latim. Atualmente é considerado uma língua morta, pois não há país que utilize o latim como língua oficial. Poucas pessoas, estudiosos de línguas antigas e religiosos, conhecem bem esta língua. O latim deu origem a várias línguas, como por exemplo francês, espanhol, italiano e português. Então, o latim hoje ele é considerado uma língua morta, porque não existe nenhum país que adota o latim como língua oficial, mas dentro do Império Romano ele era muito importante. Além disso, a Igreja Católica ela vai utilizar o latim por muitos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as missas, os rituais religiosos católicos eram rezados em latim. E a população toda sabia latim? Não. O padre fazia a missa em latim e os fiéis só ouviam, sem entender exatamente o que ele estava dizendo. O latim é importante, principalmente aí porque ele vai dar origem a diferentes idiomas, inclusive o português. Bom, agora vamos falar um pouco aí sobre mitologia romana. A mitologia romana é baseada na mitologia grega, já que os gregos fizeram parte do Império Romano por muito tempo e sua cultura intelectual era bem vista. Então, assim como a gente estudou lá na mitologia grega, os vários deuses, os romanos também eram politeístas, e eles vão cultuar os mesmos deuses que os gregos, porém com algumas diferenças. Olha só. Os deuses das duas culturas possuem as mesmas características, mudando apenas o nome. Então o deus tinha a mesma característica, só o nome que mudava. Então olha só, por exemplo, Júpiter é o senhor dos deuses, que para os gregos é Zeus. Marte é o senhor da guerra, que para os gregos é Ares. E Vênus é a deusa do amor e da beleza, o que para os gregos é Afrodite. Reparem que os nomes dos deuses romanos também são nomes de planetas. Isso se deve à homenagem que os cientistas fizeram à cultura romana ao descobrir esses planetas. Então, a gente tem aqui alguns dos deuses romanos que, na verdade, são os deuses, mesmo que os deuses gregos. E a gente sabe aí que o nome dos planetas foi dado justamente em homenagem a esses deuses. Então, a gente tem o Júpiter, Marte, Mercúrio, Plutão, Netuno, Vênus, são todos em homenagem aí, aos deuses romanos, beleza? Bom, vamos falar um pouco agora sobre a arte. A arte romana também tem influência dos gregos. As esculturas de corpos humanos considerados perfeitos eram algo comum entre os romanos, pois o conceito de beleza era muito valorizado pelos romanos. Então a gente tem tanto obras de arte na esculturas, como também pinturas, afrescos, que eram pinturas feitas nas paredes das casas. Vamos falar um pouco sobre arquitetura. Olha só, a arquitetura romana também era a mesma. A arquitetura romana também era a mesma. Prédios construídos em colunas cilíndricas e utilizando a proporção áurea, relação perfeita entre altura e largura. Além disso, os romanos desenvolveram arcos em suas construções, permitindo sustentar um peso maior e, portanto, aumentando o tamanho das construções, como o exemplo do Coliseu. Então, esses arcos romanos, nessa imagem aqui, dá para ver mais claramente, olha só. Esses aqui seriam os arcos romanos, para sustentar bastante peso, e também as colunas romanas de inspiração lá na Grécia Antiga. E eu trouxe do Coliseu por quê? Vamos falar um pouco sobre o Coliseu aí. Vocês já viram o Coliseu? Em algum filme, série ou mesmo na imagem dele, ele ainda existe, uma parte dele foi destruída, mas a outra parte ainda existe. E dentro do Coliseu é que eram feitas as lutas de gladiadores. Essa aqui é a cena de um filme, o filme Gladiador. Eu não sei se vocês já viram, mas é um filme muito bom. E o que eles faziam? Eles colocavam pessoas para lutar lá dentro, às vezes uma pessoa contra a outra, às vezes eles soltavam alguns animais lá dentro para a pessoa lutar contra animais, às vezes só colocavam uma pessoa para lutar contra a outra
outra, mais alguns animais, né? Então virava aquela festa lá dentro, né? E as pessoas iam lá para assistir, né? E as pessoas gostavam quando, né, tinha morte, tinha muito sangue. As pessoas iam lá mais para ver isso, para ver as pessoas, né, lutando até a morte. Então elas tinham um dos oponentes aí tinha que sair, na maioria das vezes saía morto, né? Esse aí então era o Coliseu, era onde eram feitas essas batalhas. Pessoal, o Coliseu é tão grande, né, que às vezes eles enchiam o Coliseu de água e encenavam batalhas navais, ou seja, batalhas de navios lá dentro. Então, olha como que eles levavam a sério, né, o entretenimento aí. Depois a gente vai ver por que eles faziam isso. Mas tinham aí batalhas dentro do Coliseu de navios, né? Então, o Coliseu tem uma estrutura que dava para encher de água, né, e fazer a batalha lá dentro, ok? A gente tinha também, pessoal, o Circo Máximo. Já ouviu falar no Circo Máximo? É essa construção aqui, olha só. Foi um estádio utilizado para corridas de bigas e a maior arena de entretenimento de Roma. Situada no vale entre o Aventino e o Palatino, media 621 metros de comprimento e 118 metros de largura e podia acomodar mais de 150 mil espectadores. Então esse aqui, né, é o Circo Máximo. Isso aqui, eles faziam as corridas de bigas, que são aquelas, né, tipo uma carrocinha puxada por um cavalo. E olha só, cabiam 150 mil espectadores. É claro que são 150 mil pessoas, né, de forma não muito confortável, nem em pé. Mas olha só, eu trouxe para vocês a comparação dos 3 maiores estádios que a gente tem hoje. O estádio Hungrádu, na Coreia do Norte, Michigan Stadium nos Estados Unidos e o Melbourne, na Austrália. E olha só, o maior cabe 114 mil, depois esse 107 mil e esse 100 mil. E esse aqui cabia 150 mil espectadores. Então era muita gente assistindo as corridas de biga aí, né? O que eram as bigas? Eram essas quase charretes, né? Esses carrinhos aí, esses puxados por cavalos. E vencia a biga que chegasse primeiro. Como assim, professor? Porque se a pessoa, né? Se o cara que estava lá controlando os cavalos caísse e a biga dele chegasse primeiro, ele era considerado vencedor. Às vezes acontecia, né, que era o que as pessoas mais gostavam provavelmente, que a pessoa caía e ficava amarrada, né, presa com a corda e ia sendo arrastada até a linha de chegada, né, então esse tipo de coisa acontecia. A gente vê que eles eram pessoas que gostavam do entretenimento bem leve, né, coisas bem, bem tranquilas, mas essas eram formas, né, de entretenimento, eram formas que eles... do que eles gostavam de assistir, né? E o que o governo fazia com que eles assistissem. A gente vai ver que o governo, ele utilizava do que a gente chama de política do pão e circo. O governo fazia essas apresentações, fazia essas corridas, as lutas de gladiadores e também distribuía pão nessas lutas, nessas exibições. Para quê? Para que as pessoas esquecessem os problemas delas e não pensassem muito em política. Então era uma forma meio de que enganar, né, a população. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, uma outra coisa que nasceu no Império Romano vai ser o cristianismo, né? O cristianismo, as religiões de base cristã que acreditam em Cristo, né, elas nasceram no Império Romano. Quem aí seguia alguma religião cristã sabe que Cristo teria sido crucificado por soldados romanos. Então, olha só, a religião romana era politeísta e os imperadores romanos eram considerados deuses, o que ampliava ainda mais o poder deles, pois tinham um domínio do mundo político e espiritual. Com o surgimento do cristianismo, a religião romana passou a ser ameaçada, pois essa nova religião ganhava cada vez mais adeptos, pois pregava o amor ao próximo e a existência de um único Deus. Então o cristianismo vai surgir dentro do Império Romano e ele vai começar a crescer. Por quê? A religião politeísta colocava o imperador como Deus e colocava, né, que as pessoas nasciam, algumas nasciam para ser pobres, outras nasciam para ser ricas, né, que os deuses eles escolhiam quem que eles iam agradar, quem eles não iam. Já o cristianismo não. O cristianismo ele vai pregar uma coisa diferente. Ele vai pregar a existência de um único Deus, né? Então, que existia apenas um Deus e que as pessoas deviam ajudar uns aos outros. Então, o cristianismo vai começar a crescer dentro do Império Romano. Então, olha só, ao contrário do que era esperado, à medida que os cristãos eram perseguidos, aumentava ainda mais o número de seguidores. Então, quanto mais eles perseguiam os cristãos, mais cristãos surgiam. A gente sabe que lá no Coliseu mesmo, vários cristãos eram executados, né? Eles eram colocados lá no meio da arena, eram soltos animais selvagens para matar eles. Até que
O imperador estava vendo, né, que o cristianismo estava crescendo tanto que, no século IV, o imperador Constantino I se converteu ao cristianismo. E anos mais tarde, o imperador Teodósio I declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, como a religião estava crescendo demais, o imperador fez o quê? Ele se converteu para essa religião e depois, nessa religião, vai ser a religião oficial do Império Romano. Então, de religião perseguida, ela passou a ser religião oficial do governo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Agora vamos à parte que vocês mais gostam, né? Vamos aí às atividades. Vamos lá, pessoal. Na número 1, leia o texto. A política do pão e circo, panem et circense, no original em latim, como ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. Essa frase tem origem na Sátira 10, do humorista e poeta romano Juvenal, vivo por volta do ano 100 d.C., e no seu contexto original criticava a falta de informações do povo romano, que não tinha qualquer interesse em assuntos políticos e só se preocupava com o alimento e o divertimento. Sobre a política do pão e circo, responda o que era essa política. Então eu trouxe do próprio trecho, olha só, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-las fiel à ordem estabelecida e conquistar o seu apoio. E como que era de que forma que eles conquistavam isso, pessoal? Eles faziam as festas, as exibições, né, de lutas de gladiadores, corridas de bigas, encenações de batalhas, e nessas encenações eles distribuíam pão. Por isso, política do pão e circo, né, o circo na ideia de entretenimento. E as pessoas não pensavam em política, né? Elas não pensavam em quem estava no governo, quem não estava. Elas só queriam ir lá para ver as exibições e também, né, para poder ganhar o alimento lá, ok? Qual tipo de divertimento o governo usava para distrair o povo no Império Romano? Lutas de gladiadores, corridas de bigas e até encenações de batalhas, né? Foi o que a gente viu, né? Então a gente tem essa gama aí, né, de lutas e demonstrações que o governo usava para distrair a população. Agora vamos à letra C. Hoje em dia, há interesse do povo sobre assuntos políticos? Pessoal, essa é uma resposta pessoal. Você acha que a população tem interesse? Né? Você acha que as pessoas procuram saber quem que é o vereador da cidade, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, o presidente, e tentam entender o que ele está fazendo? Então essa aí é uma opinião de vocês, ok? E na letra D, há hoje em dia alguma distração para afastar o povo de algumas discussões políticas? Essa aí também é uma resposta pessoal, pessoal. Resposta pessoal, né? Então, por quê? Vocês acham que o governo faz alguma coisa para que as pessoas não pensem em política, né? Talvez alguma festa, como por exemplo o carnaval, ou então Copa do Mundo, alguma coisa assim, né? Então, essa é uma questão que vocês têm que pensar aí. Vocês acham que o governo faz isso para as pessoas, né, não pensarem na política, ou não? Na verdade, isso é importante e não tem nada a ver com política. Coloquem a resposta de vocês aí, beleza? A número 2. A civilização ocidental possui vários traços e influências da cultura romana. Escreva duas dessas influências que você consegue perceber no seu cotidiano. Então, como eu falei, a cultura romana vai influenciar, né, a gente. Eu trouxe duas aqui, olha só. Os nomes. Uma das influências romanas são os nomes. Você pode se chamar ou conhecer um Júlio, um César, um Augusto, um Adriano, né? São nomes aí de origem romana. E a língua? A nossa língua materna, a língua portuguesa, herdada dos colonizadores, é uma língua derivada da língua falada em Roma, o latim. Sabe uma outra coisa que a gente tem lá da Roma Antiga que a gente usa hoje? Os números romanos, né? A gente não aprende os números romanos para falar de século, né? Então, eles vieram lá da Roma Antiga também. Número 3. Em 27 de fevereiro de 380, outro imperador romano chamado Teodósio adotou o cristianismo niceno, do Concílio de Nicéia, como religião oficial do Império. A partir de então, a única religião permitida dentro do Império Romano passa a ser o cristianismo. Essa nova situação faz com que a nova religião, que antes era perseguida, a perseguir quem não a seguisse. A história do cristianismo nesse período está ligada à história do Império Romano. Explica o motivo do cristianismo passar de perseguida para a religião oficial do Império Romano. Então, como eu falei para vocês, né, o cristianismo ele nasceu dentro do Império Romano e os cristãos vão ser perseguidos. Quando a religião já estava muito grande, que havia muitas pessoas que seguiam essa religião, ela vai se tornar a religião oficial do Império. E aí, eles que vão começar a perseguir os outros, né? Então, olha só.
Apesar de perseguido, o cristianismo estava crescendo cada vez mais. A conversão do imperador e a adoção como religião oficial foi uma forma de se aproximar do povo e controlar a religião. Então, para o governo era melhor ter a religião do lado dele do que a religião contra ele. Por isso que ele vai se converter e colocar a religião como religião oficial. Beleza? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei aí, e é isso, muito obrigado. No último vídeo eu pedi para vocês comentarem, o nome de vocês, a cidade de vocês. A gente teve aí muitos comentários, muito obrigado aí pelos comentários, de quem comentou o nome, quem elogiou os vídeos aí, muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Então, olha só, um abraço aí para o Gabriel Geraldo, de Patrocínio, Minas Gerais, o Cauã Henrique, de Prata, Minas Gerais, a gente tem também a Isadora Batista, Fronteira, Minas Gerais. O Enzo, de Cambuí, Minas Gerais. A Larissa Mota Monteiro, de Santo Antônio do Retiro. E vários comentários aqui elogiando o vídeo. Muito obrigado mesmo. E continue comentando aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, para que eu possa comentar no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe com os colegas de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!